Oi, meus irmãos, como estão? É um grande prazer estar aqui mais uma vez, dividindo com vocês a leitura do livro de Urântia, hoje dando prosseguimento à leitura do documento 156, no tópico 5, que fala sobre o ensinamento de Jesus em Tiro. Esse é o tópico mais belo, na minha opinião, desse capítulo, e ele é maravilhoso porque traz muitas coisas, muitos ensinamentos que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia. É algo fantástico, de um ensinamento espiritual maravilhoso. Ele é bem denso e longo, então são 23 parágrafos, e essa leitura vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que vai ser legal se a gente prosseguir toda a leitura dos 23 parágrafos, mesmo que o vídeo fique um pouquinho longo demais, mas se você quiser, você pode assistir a leitura em dias separados. Basta você gravar da onde você parou de assistir e depois continuar do mesmo ponto, ok? Você está pronto? Porque eu já estou. Então, documento 156, tópico 5. Se você não tem ainda o livro, basta acessar www.urantia.com.br/ler. Documento 156, tópico 5. Vamos nessa, valeu! Nessa quarta-feira à tarde, durante o seu sermão, Jesus antes contou aos seus seguidores a história do lírio branco, que levanta sua cabeça pura como a neve à luz do sol, enquanto as suas raízes estão enterradas no lodo e no esterco do solo escuro. Disse ele: conquanto o homem mortal tem as suas raízes de origem e de ser no solo animal da natureza humana, ele pode ainda assim, pela fé, elevar a sua natureza espiritual até a luz do sol da verdade celeste e conceber mesmo os frutos nobres do Espírito. Foi durante esse mesmo sermão que Jesus fez uso da sua primeira e única parábola que tinha a ver com seu próprio trabalho, a carpintaria. Ao dar o seu conselho para construir bem as fundações para o crescimento de um caráter nobre em dons espirituais, ele disse: para dar frutos do Espírito, vós deveis nascer do Espírito, deveis deixar-vos ensinar pelo Espírito e ser conduzidos pelo Espírito, se quiserdes viver a vida plena no Espírito entre os vossos semelhantes. Mas não cometeis o erro do carpinteiro tolo, que passa o seu precioso tempo esquadrinhando, medindo e aplanando a madeira comida pelos cupins e apodrecida por dentro, sendo que depois de todo o seu trabalho em um barrote podre, terá que rejeitá-lo como inadequado para fazer parte das fundações da construção que seria levantada, devendo suportar os ataques do tempo e das tempestades. Que cada homem certifique-se de que as fundações intelectuais e morais do caráter sejam tais que suportem adequadamente a superestrutura da natureza espiritual, que se amplia e que enobrece e que assim deve transformar a mente mortal para, então, em conjunção com essa mente recriada, realizar a evolução da alma até o destino imortal. A vossa natureza espiritual, a alma, conjuntamente criada, é um desenvolvimento vivo, mas a mente e a moral do indivíduo são o solo a partir da qual essas manifestações mais elevadas do desenvolvimento humano e do destino divino devem florescer. O solo da alma em evolução é humano e material, mas o destino dessa criatura combinada de mente e de espírito é espiritual e divino. Na tarde desse mesmo dia, Natanael perguntou a Jesus: Mestre, por que oramos para que Deus não nos induza à tentação, quando nós bem sabemos pela tua revelação do Pai que Ele nunca faz tais coisas? Jesus respondeu a Natanael: não me parece estranho que me façais tais perguntas, vendo que vós todos já começais a conhecer o Pai como eu o conheço,
e não como os profetas hebreus primitivos tão vagamente ouviam. Bem sabeis que os vossos antepassados estavam dispostos a ver Deus em quase tudo o que acontecia. Eles procuravam o toque da mão de Deus em todos os acontecimentos naturais e em cada episódio inusitado da experiência humana. Eles associavam Deus tanto ao homem quanto ao mal. Eles associavam Deus tanto ao bem quanto ao mal. Eles julgavam que ele abrandava o coração de Moisés e endurecia o coração do faraó. Quando o homem estava com um impulso forte de fazer alguma coisa, boa ou má, tinha o hábito de justificar essas emoções inusitadas dizendo: o Senhor falou comigo assim, faze isso e faz aquilo, ou vai por aqui e vai por ali. E desse modo, já que os homens caem tão frequentemente e violentamente em tentação, tornou-se um hábito dos vossos ancestrais acreditar que Deus nos induzia à tentação para testá-los, puni-los ou fortalecê-los. Mas, na verdade, sabeis melhor agora. Sabeis que os homens muito frequentemente são levados à tentação pelos desejos do seu próprio egoísmo e os impulsos da sua natureza animal. Quando sois tentados desse modo, eu vos recomendo que, ao mesmo tempo em que reconheçais a tentação honesta e sinceramente, exatamente pelo que ela é, e que redirijais inteligentemente as energias do espírito, da mente e do corpo que estão buscando expressão para canais mais elevados e para metas mais idealistas. Desse modo, vós podeis transformar as vossas tentações nos tipos mais elevados de ministração mortal, edificante, ao mesmo tempo em que evitais quase inteiramente esses conflitos desgastantes e enfraquecedores entre a natureza animal e a natureza espiritual. Quero prevenir-vos, todavia, contra a loucura que é o afã de superar a tentação por meio do esforço de suplantar um desejo, adotando um outro desejo supostamente superior e fazendo uso da mera vontade humana. Se quiserdes ser verdadeiramente triunfantes sobre as tentações da natureza inferior, deveis alcançar aquela posição de vantagem espiritual por meio da qual real e verdadeiramente desenvolvestes um interesse e um amor real pelas formas mais elevadas e idealistas, na conduta que a vossa mente deseja colocar no lugar daqueles hábitos inferiores e menos idealistas de comportamento e que reconheceis como sendo tentações. Desse modo, sereis libertados por meio da transformação espiritual, mais do que sobrecarregados cada vez mais com a supressão enganosa dos desejos mortais. O que é velho e inferior será esquecido no amor do novo e superior. A beleza sempre triunfa sobre a fealdade nos corações de todos aqueles que são iluminados pelo amor da verdade. Há um forte poder de eliminação na energia de uma afeição espiritual nova e sincera. E de novo eu vos digo, não vos deixeis vencer pelo mal, mas antes triunfai junto com o bem sobre o mal. Parágrafo 6. Os apóstolos e os evangelistas continuaram noite adentro a fazer perguntas, e das muitas respostas gostaríamos de apresentar os pensamentos seguintes colocados em uma linguagem moderna. A ambição impetuosa, o julgamento inteligente e a sabedoria temperada são essenciais ao sucesso material. A liderança depende da habilidade natural, da discrição, da força de vontade e da determinação. O destino espiritual depende da fé, do amor e da devoção à verdade. A fome e sede de retidão, do desejo de todo o coração de encontrar Deus e de ser como Ele. Não vos desencorajeis com a descoberta de que sois humanos. A natureza humana pode ter a tendência para o mal, mas não é inerentemente pecadora. Não vos deixeis abater caso não consigais
esquecer inteiramente algumas das vossas experiências lamentáveis. Os erros que não conseguides esquecer no tempo serão esquecidos na eternidade. Deveis aliviar os fardos da vossa alma, adquirindo rapidamente uma visão de longa distância do vosso destino, uma expansão da vossa carreira no universo. Vou só tomar uma água aqui, molhar a garganta um pouquinho. Não cometais o erro de estimar o valor da alma pelas imperfeições da mente, nem pelos apetites do corpo. Não deveis julgar a alma, nem avaliar o seu destino pelo padrão de um único episódio humano infeliz. O vosso destino espiritual é condicionado apenas pelas vossas aspirações e propósitos espirituais. A religião é a experiência exclusivamente espiritual da alma imortal em evolução do homem sabedor de Deus. O poder moral e a energia espiritual são forças poderosas que podem ser utilizadas para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Esses dons morais e espirituais enriquecem todos os níveis do viver humano, tornando-os mais significativos. Vós estáis destinados a viver uma vida pequena e medíocre se apenas amardes aqueles que vos amam. O amor humano pode de fato ser recíproco, mas o amor divino expande-se em toda a sua busca de satisfação. Quanto menos amor existir na natureza de qualquer criatura, maior é a necessidade de amor, e tanto mais o amor divino busca satisfazer a essa necessidade. O amor nunca é egoísta e não pode ser dado a si próprio. O amor divino não pode ser autocontido, deve ser dado sem egoísmo. Parágrafo 12. Os crentes do reino deveriam possuir uma fé implícita, deveriam acreditar com toda a alma no triunfo certo da retidão. Os edificadores do reino não devem duvidar da verdade do evangelho, da salvação eterna. Os crentes devem aprender cada vez mais a se colocar à parte da afobação da vida, escapando dos embaraços da existência material, refrescando a alma, inspirando a mente e renovando o espírito por meio da comunhão na adoração. Os indivíduos sabedores de Deus não se deixam desencorajar pelos infortúnios, nem ser abatidos pelo desapontamento. Aqueles que creem são imunes à depressão consequente de perturbações puramente materiais. Aqueles que levam uma vida espiritual não se deixam perturbar pelos episódios do mundo material. Os candidatos à vida eterna são praticantes de uma técnica vivificante e construtiva para enfrentar todas as vicissitudes e embaraços da vida mortal. A cada dia que um verdadeiro crente vive, ele acha mais fácil fazer a coisa certa. A vida espiritual faz o autorrespeito aumentar vigorosamente, mas o autorrespeito não é autoadmiração. O autorrespeito está sempre coordenado com o amor e o serviço ao semelhante. Não é possível respeitar a si próprio mais do que amar ao semelhante. Um é a medida da capacidade para o outro. Com o passar dos dias, todo verdadeiro crente torna-se mais hábil em convencer os seus semelhantes do amor pela verdade eterna. Vós não tendes hoje mais recursos para revelar a bondade à humanidade do que tinhas ontem? Neste ano, não estais mais apto para recomendar a retidão do que estivesses no ano passado? A vossa técnica para conduzir as almas famintas ao reino espiritual não está tornando-se cada vez mais uma arte? Os vossos ideais estão elevados o suficiente para assegurar a vossa salvação eterna e, ao mesmo tempo, as vossas ideias estão práticas a ponto de fazerem de vós cidadãos úteis para funcionar bem na terra, na vossa associação com os semelhantes mortais?
Em espírito, a vossa cidadania está no céu. Na carne, sois ainda cidadãos dos reinos da terra. Dai a César as coisas materiais e a Deus as coisas que são espirituais. À medida da capacidade espiritual da alma em evolução, a vossa fé na verdade e o vosso amor pelo homem, mas na medida... Esse ficou muito estranho, deixa eu reler. A medida da capacidade espiritual da alma em evolução é a vossa fé na verdade e o vosso amor pelo homem. Mas a medida da vossa força humana de caráter é a vossa capacidade de resistir à ação dos rancores e a vossa capacidade de suportar o acabrunhamento em face de uma profunda mágoa. A derrota é o verdadeiro espelho no qual deveis ver honestamente o vosso eu real. Mais uma pausinha para a água. À medida que envelhecerdes no tempo e ficardes mais experientes nos assuntos do reino, estareis adquirindo mais tato para lidar com os mortais importunos e mais tolerância para conviver com os condiscípulos teimosos. O tato é o ponto de apoio da alavanca social e a tolerância é a identificação de uma grande alma. Se vós possuirdes esses dons raros e encantadores, com o passar dos dias, tornar-vos-eis mais alertas e experientes nos vossos valiosos esforços de evitar todos os maus entendidos sociais desnecessários. As almas assim sábias são capazes de evitar muitas das complicações que certamente são o quinhão de todos aqueles que sofrem da falta de ajustamento emocional, daqueles que se recusam a crescer e daqueles que se recusam a envelhecer com galhardia. Evitai a desonestidade e a injustiça em todos os vossos esforços de pregar a verdade e para proclamar o Evangelho. Não busqueis um reconhecimento que não vem do esforço e nenhuma compaixão ou simpatia imerecida. Amai, recebei livremente das fontes divinas e humanas, independente do vosso mérito, e amai livremente em retribuição. Mas em todas as outras coisas relacionadas à honra e à adulação, buscai tão somente o que honestamente vos couber. O mortal consciente de Deus está certo da sua salvação. Ele é destemido na sua vida, é honesto e coerente. Ele sabe como suportar com bravura os sofrimentos inevitáveis. Não se queixa quando enfrenta os sofrimentos inescapáveis. O verdadeiro crente não fica cansado de fazer o bem apenas porque encontra oposições. A dificuldade aguça o fervor do amante da verdade, e os obstáculos apenas incitam mais o empenho dos construtores destemidos do reino. Em muitas outras coisas, Jesus ensinou a todos eles, antes de se aprontarem a partir de Tiro. No dia antes de deixar Tiro e retornar para a região do Mar da Galileia, Jesus reuniu os seus companheiros e ordenou aos 12 evangelistas que retornassem por um itinerário diferente daquele que ele e os 12 apóstolos deviam tomar. E depois que os evangelistas separaram-se de Jesus ali em Tiro, nunca mais voltaram a estar tão intimamente ligados a ele. Bom, terminamos a leitura do tópico 5 do documento 156 do livro de Urântia. Você pode observar nesse tópico, apesar aí das minhas falhas na leitura e das pausas para tomar água, que existem muitos pontos maravilhosos de ensinamento para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e modificar assim a nossa forma de viver, a elevar nossos pensamentos a um nível superior de pensamento, não a nível humano ou animal, como
aqueles que vivem apenas guiados pelos instintos, mas a nível espiritual, como aqueles que vivem guiados pelo Espírito de Deus que habita em nossa mente, o ajustador do pensamento. Espero que você tenha gostado da leitura desse tópico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e dê um joinha no vídeo. Compartilhe também no Facebook, assim você ajuda a espalhar essa mensagem, essa boa nova do Reino do Céu. Muito obrigado por acompanhar as leituras. Te espero na próxima videoleitura, onde estaremos lendo o tópico 6, que fala sobre o regresso da Fenícia. Um grande abraço a todos, irmãos. Até mais.